Ok, muito obrigado. Digo também ao CPEC pela iniciativa, pela excelente iniciativa. Claro, ao júri também por ter achado que o meu projeto de doutoramento era merecedor desta distinção. A minha apresentação, semelhante com a da Vanessa e a do Miguel, todos premiados, acaba aqui. Não tem mais nada a ver. Para vos fazer um pequeno background, eu sou engenheiro do ambiente e isso influenciou muito a minha tese de doutoramento. E os primeiros capítulos da minha tese focam-se muito em métodos de engenharia que são usados depois nessas áreas, mas que eu acho que são também valiosos e são úteis no estudo da ecologia. E foi aí no meu doutoramento que eu tentei focar. Uma pequena introdução: todos nós sabemos que a atividade do homem antropogénica tem um grande impacto no planeta onde vivemos, as alterações climáticas, seguramente conhecidas, mas existem também outras problemáticas que se calhar vocês também conhecem e até podem conhecê-las melhor que eu, no efeito que elas têm na biologia e ecologia dos ecossistemas terrestres e marinhos, evidentemente. Nomeadamente o uso excessivo de fertilizantes, de azoto e fósforo, que são também dois focos muito importantes na minha tese. Fazendo-vos então depois um enquadramento e que problemáticas é que eu tentei abordar na minha tese. A primeira delas foi a análise de escalas e tentar combinar diferentes escalas, porque existe, na área onde eu trabalho, a modelação ambiental e da avaliação de sustentabilidade, existem duas grandes escalas de análise. A análise local e regional, onde fazemos uma avaliação muito detalhada, vamos ao campo medir as variáveis que queremos avaliar, e depois temos as avaliações globais ou a níveis continentais, onde é muito mais difícil ter dados fidedignos para áreas tão grandes, então utiliza-se mais a modelação. E depois a combinação entre estas duas escalas muitas vezes é difícil, até pela natureza da análise que se tem. Então eu tentei propor análises e abordagens que combinassem estas duas diferentes escalas. Depois também existem muitas diferenças entre métodos utilizados, não só por causa ou devido aos propósitos diferentes entre os estudos, mas existem também naturezas diferentes da utilização dos métodos. Os métodos que eu utilizaria como engenheiro do ambiente são muito diferentes daqueles que, por exemplo, o Miguel utilizaria como biólogo no trabalho dele. E o meu trabalho, o que eu tentei fazer, foi integrar métodos que tipicamente são usados separados, que têm bastantes méritos, e tentar integrá-los de forma a que conseguíssemos beneficiar dessa integração. E, finalmente, nos casos de estudo em que eu trabalho, muitas vezes existe falta de dados para as avaliações que nós queremos fazer. E então tentei também utilizar abordagens inovadoras, como a detecção remota, e métodos inovadores como, por exemplo, o machine learning, a aprendizagem automática, aqueles modelos agora que as grandes empresas mundiais usam e estão muito na moda. Eu tentei usar esses mesmos modelos para produzir dados e processar dados, mas para a avaliação de sustentabilidade e para a ecologia em geral. E como eu disse no início, eu sou engenheiro do ambiente e na minha tese de mestrado trabalhei, deixa eu ver se eu consigo para isto funcionar. Ok. Trabalhei com a avaliação de ciclo de vida, que é uma metodologia muito utilizada para fazer a avaliação ambiental ou sustentabilidade de produtos ou ações do homem, em que consideramos não só os impactos diretos da ação, como, por exemplo, se aplicarmos um fertilizante no solo, vai produzir emissões de gases de efeito de estufa, lixiviação para as massas de água. Mas considera também o impacto que essa atividade tem indiretamente, porque o fertilizante teve um impacto ao ser produzido e todas as atividades que nós temos no nosso dia-a-dia têm emissões diretas e indiretas. E o propósito desta metodologia, desta abordagem, é considerar todas essas emissões e todos esses impactos. O problema depois da avaliação de ciclo de vida é que não respeita princípios básicos da primeira lei, como, por exemplo, a conservação da massa de carbono e azoto, que são os elementos que eu foquei no meu doutoramento. E depois apliquei esses mesmos princípios à agroecologia ou à caracterização de sistemas agrícolas. E depois, o problema depois dos balanços de massa simples, que são muitas vezes utilizados na avaliação ambiental, é que não respeitam depois formulações matemáticas ou não respeitam os processos que ocorrem na natureza. E depois existe esta área que é o Process-Based Modeling, ou modelação com base em processos, em português talvez,
em que os processos que ocorrem na natureza são caracterizados através de equações bem definidas e que nos permitem, por exemplo, calcular a relação entre a perda de carbono orgânico no solo com a temperatura atmosférica ou a precipitação. E depois, nos últimos anos, nas últimas décadas, tem surgido este Data-Based Modeling, que é basicamente a modelação com base nos dados, em que nós não pomos formulações matemáticas fixas aos processos que ocorrem na natureza, tentamos inferir como é que esses processos são influenciados através dos dados, onde utilizamos os modelos de machine learning e aprendizagem automática. E com isto, com a integração destas áreas diferentes e muitas vezes difíceis de integrar, tentámos responder às questões que eu mencionei anteriormente. E vou começar aqui pela avaliação de ciclo de vida, integrada com o Process-Based Modeling e o Data-Based Modeling. Que se calhar é a área que para vocês é assim mais estranha, mas que cada vez mais vai ser integrada no estudo da ecologia e da sustentabilidade das nossas práticas, e espero que também com este prémio chame a atenção da importância destas áreas. E eu foquei no meu doutoramento uma área que não é muito estudada e não é muito considerada mesmo nas avaliações standard de avaliação de ciclo de vida, que é o impacto das nossas atividades no solo e na produção biótica do solo, medida através do carbono orgânico no mesmo. A avaliação de ciclo de vida tem diferentes fases, a definição do objetivo do estudo, da avaliação que se está a fazer, depois recolhem-se dados, esses dados depois são interpretados e calcula-se o impacto que a nossa prática ou o nosso produto que estamos a avaliar tem no ambiente em diversas áreas, gases de efeito de estufa, o solo, a eutrofização, entre outras. E pronto, a minha tese focou-se muito aqui na avaliação de impacto. Porquê? Porque, particularmente no carbono orgânico no solo, os modelos utilizados na literatura até à data eram muito simples. Por exemplo, para termos uma ideia de como é que a conversão, imaginemos, de uma área de floresta para a agrícola tem um impacto no carbono orgânico no solo, fazia-se o cálculo linear da diferença entre o carbono orgânico nesse uso natural, sem a ação do homem, menos o carbono orgânico no solo no uso que nós temos. Pode ser um uso agrícola, pode ser uma pastagem para a alimentação de animais. E depois disso calcula-se o fator de ocupação, que é uma perda que vai acontecer para o resto da utilização, enquanto se utilizar essa área para a ação humana, e depois temos o impacto de transformação, em que tipicamente é considerada esta curva linear de carbono orgânico no solo ao longo do tempo, que não obedece de todo ao que ocorre na natureza. E foi aqui que eu foquei grande parte do meu doutoramento, foi tentar melhorar estes modelos. Primeiro, tentar passar que esta curva linear, digamos assim, passe a ser mesmo uma curva e que obedeça aos fenómenos que ocorrem na natureza. E com isso usei o Process-Based Modeling. E pronto, mas estes modelos têm também outros problemas. Imaginem o que é agregar na mesma classe, por exemplo, a produção de milho com a produção de olival. São duas culturas agrícolas que não têm nada a ver, mas que tipicamente são consideradas no escasso número de usos só considerados, em que temos agricultura como um todo, temos pastagens, podem ser pastagens naturais ou pastagens geridas pelo homem, temos depois a floresta e o uso urbano. Existe também, nos modelos que existiam na literatura, uma fraca espacialização. Imaginem dizer que a agricultura em Portugal produz o mesmo impacto por unidade de área do que a agricultura no meio da Amazónia. Por absurdo, isto poderia acontecer. E depois, como eu referi, tentar melhorar aquela caracterização de transformação entre usos do solo. E com isso usamos então o Process-Based Modeling, que nos permitiu fazer a diferenciação entre usos específicos do uso do solo, entre diferentes culturas, temporárias e permanentes, mas mais do que isso, especificar e fazer a diferenciação entre práticas de gestão específicas e que têm um impacto no ambiente, entre elas a irrigação ou a rega e a produção em sequeiro sem rega. E depois, duas práticas que influenciam muito o carbono orgânico no solo, que são o principal input ou entrada de carbono no solo, são os resíduos agrícolas, ou os resíduos das florestas, ou os resíduos das pastagens. E pronto, depois com o Process-Based Modeling conseguimos substituir aquela curva linear que tinha no gráfico anterior por estas curvas que nos dão a variação de carbono orgânico no solo
entre dois usos do solo e com isso podemos beneficiar os fatores de caracterização aqueles impactos. E isto dá-nos resultados interessantes, que se calhar seria difícil encontrarmos se não fizéssemos esta análise por usos do solo específicos. Em que, por exemplo, tenho aqui a produção de milho no mundo todo, ou áreas em que podem ser utilizadas para a produção de milho. Isto não é áreas que são produzidas, que são alocadas para milho hoje, isto são áreas que podem produzir milho. E considerando uma prática de regadio, que beneficia também a acumulação de carbono no solo e ainda os resíduos deixados no terreno. E podemos observar, se compararmos isto com as classes de pastagens, conseguimos observar que nós conseguimos obter carbono orgânico no solo mais alto no uso do solo humanizado em relação a um uso do solo natural. É claro que isto é muito dependente da região, como depois podemos ver aqui nesta imagem. Pronto, e eu, com isto, fiz primeiro uma aplicação regional ao nível do Alentejo para perceber se depois isto realmente nos dá resultados que são interessantes e que são fidedignos ao que acontece na realidade. E fizemos a aplicação ao Alentejo, conseguimos bons resultados e provámos que este conceito da utilização de formação matemática de processos que ocorrem na natureza pode ser aplicado à avaliação do ciclo de vida para medir impactos indiretos e diretos da atividade humana. E depois aplicámos o mesmo método, a mesma abordagem ao nível mundial para o uso do solo distintos e que com isto, com a abordagem a nível mundial, conseguimos ir às pessoas que praticam a LCA, a avaliação de ciclo de vida, porque as pessoas, a maior parte das pessoas que praticam ou utilizam a avaliação de ciclo de vida não é portuguesa, não trabalha no Alentejo. Há muitas outras regiões que são hotspots de perda de carbono, onde estes modelos depois podem ser utilizados. E eu vou passar este slide, que eu acabei de dizer. Depois, então, isto, devido à minha tese de mestrado, comecei a trabalhar em avaliação de ciclo de vida. Mas depois tentei integrar com balanços de massa. Os modelos que eu mostrei anteriormente, e as abordagens, focavam apenas no solo, mas existem também fluxos importantes de carbono e azoto que contribuem, por exemplo, para os gases de efeito de estufa na planta e no animal. E para isso tentei usar abordagens de conservação de massa. E foi isso que nós fizemos, propusemos um modelo relativamente simples. Tentámos que não fosse demasiado complexo para que depois as outras pessoas conseguissem usar em aplicações que nós não preparámos para. Mas consideramos os fluxos principais entre o sistema da planta, do animal e do solo, pensando sempre na agricultura e em vários usos agrícolas em que podemos ter animal ou não, podemos ter diferentes plantas, e neste modelo consideramos os principais fluxos dentro de cada um dos subsistemas. Temos, por exemplo, a produção da cultura, que depois é colhida e os resíduos são deixados no terreno, depois são um importante input ou entrada de carbono e azoto no solo, mas se formos, imaginemos que temos uma pastagem e que a planta é comida pelo animal, temos então a ingestão da planta pelo animal, depois temos as diferentes emissões do animal que produz gases de efeito de estufa, mas ao mesmo tempo excreta e esses excrementos podem ser entradas importantes de carbono e azoto no sistema. E aqui fizemos novamente uma aplicação de sistemas de pastagens em Portugal, no Alentejo, agora não na agricultura como um todo, mas apenas em pastagens, para comparar dois sistemas de pastagens, e calculámos então o balanço de carbono e azoto, e conseguimos ver estas interações entre subsistemas, e podemos ver que a entrada, ou o principal alimento do animal é a planta que ele consome, depois esta linha aqui mais tenue é o concentrado ou o suplemento que o agricultor tem que fornecer ao animal. Vemos também que o animal depois excreta urina e fezes, que são também um importante input de carbono e azoto no solo. E com isto podemos comparar sistemas de produção e dizer que um sistema tem emissões mais baixas ou mais altas consoante as práticas e consoante o sistema agrícola que temos. Isto, relembro que era a nível das pastagens no Alentejo, e o foco seguinte foi, então e se nós avaliarmos a dieta humana como um todo, a nível mundial, não só no Alentejo? E fazendo uma pequenina revisão bibliográfica, existiam já alguns estudos na literatura que avaliavam o impacto de diferentes opções de dieta no futuro,
consoante as escolhas da população, por exemplo, a conversão da dieta omnívora que existe maioritariamente agora para uma conversão total para a dieta vegetariana ou vegan, mas contudo havia ainda falta de estudos a nível global da produção, de diferentes sistemas de produção. E nós focámos no sistema na comparação entre o sistema biológico, ou orgânico em inglês, com o sistema convencional. Muitos de vós também deverão saber que o sistema biológico normalmente é associado a emissões mais baixas, o que a literatura também nos diz que é verdade. Por unidade de área, os impactos da produção biológica são mais baixos, porque imaginemos que, ou consideremos que não existe a aplicação de fertilizantes sintéticos, que são uma fonte muito importante de impacto no ambiente, não só em alterações climáticas através das emissões de gases de efeito de estufa, mas também das perdas de azoto para as massas de água. Mas a literatura mostrou-nos também que, ao não se usar os fertilizantes sintéticos ou inorgânicos, a produção por unidade de área diminui também. Ou seja, temos aqui um trade-off, um potencial trade-off entre impacto ambiental e uso de área. Porque se a nossa população mundial aumentar no futuro, nós vamos, em princípio, precisar de mais área para produzir alimentos para essas pessoas. Então, o que nós fomos avaliar foi uma análise comparativa entre o ano 2000, que era a nossa baseline, e o ano 2050. E analisar estes cenários extremos. Se nós convertêssemos a nossa agricultura hoje para a produção biológica, o que é que aconteceria? Se nós alterássemos a nossa dieta mundial para uma dieta sem produtos animais, como por exemplo a vegana, o que é que aconteceria? E analisámos estes três eixos. Efeito nas alterações climáticas, através das emissões de gases de efeito de estufa, a disponibilidade de azoto ou as emissões do excesso de azoto que é produzido na produção agrícola, e depois a disponibilidade da área, porque o nosso planeta tem uma área finita. E para isso usei um modelo que foi produzido em Viena, na Universidade de Boku, que já tinha sido aplicado para esta problemática, respeitando a integração entre balanço de massa de carbono e azoto. E aqui tenho os principais resultados, ou os primeiros resultados desta análise, em que, se nós mantivéssemos as produções da agricultura atuais, nós vemos que diferentes dietas têm emissões muito diferentes, tanto de gases de efeito de estufa como de azoto. Reparem, por exemplo, que aquilo que business as usual, que é a dieta atual mundial, tem emissões de gases de efeito de estufa que conseguem ser mais do dobro, por exemplo, de uma alimentação vegan, e isto é devido aos efeitos da produção animal, como é conhecido também das emissões de metano e de N2O, óxido nitroso, associado à produção de animal. Mas também conseguimos ver que, se tivermos um aumento de produção por unidade de área, nós conseguimos, ou vamos ter um efeito de utilizar mais azoto, uma utilização menos eficiente do azoto, e com isso ter um problema de excesso de azoto. Mas relativamente ao biológico e à produção biológica, se nós convertêssemos a nossa agricultura mundial para a produção biológica, e relembro que neste caso não estamos a utilizar fertilizante sintético, então precisamos de fontes alternativas de azoto. Neste caso é a fixação biológica feita pelas leguminosas, que requer área, e também a utilização de estrumes e churumes da produção animal, em que vemos que ainda assim, através da fixação biológica e das outras fontes orgânicas de fertilizante, não conseguiríamos ter azoto suficiente para alimentar a população mundial. Ou seja, alguém iria passar fome. E ninguém quer passar fome. Então, mas nós pensamos, ok, então mas isto é problemático, porque nenhuma das soluções, nenhuma das alternativas é boa. Ou temos gases de efeito de estufa, ou temos excesso de azoto, ou temos um uso excessivo da área, ou falta-nos azoto. Mas nós pensamos, a agricultura mudou tanto no último século, nas últimas décadas, não é expectável que a agricultura também não mude nos próximos anos. Então foi isso que nós fizemos, considerámos inovação, melhorias, estratégias de melhoria que possam melhorar este cenário, tentar arranjar algum espaço para que nós e as nossas escolhas possam ter um efeito positivo nestes cenários que parecem tão maus.
e consideramos 3 tipos de melhorias ou de estratégias. As agroecológicas são particularmente as que eu gosto mais, que são aquelas que permitem reduzir o impacto da nossa atividade e, se pensarmos num sentido mais lato, melhorar a integração entre a produção de alimento e a biodiversidade e o estado geral do nosso planeta. E a primeira foca-se na melhoria da eficiência do uso do azoto. Ontem, um dos apresentadores usou uma expressão que eu gostei muito, que era: o agricultor despejava o fertilizante no poço. E esta medida foca precisamente isso, é reduzir a utilização de azoto ao essencial. E quando aplicamos o azoto, mesmo que seja inorgânico ou sintético, tentar que ele seja absorvido pela planta, que é o objetivo que nós queremos, e que ele não seja desperdiçado para o solo e para a água. Temos também a melhoria da produção de animal, que também é uma medida muito fundamental para a melhoria do sistema alimentar. E depois temos então também a melhoria do processo de fixação biológica e da rotação de culturas agrícolas, que permita, por exemplo, a produção biológica melhorar o estado da utilização do azoto. Depois temos as outras medidas que são também mais conhecidas da economia circular, como, por exemplo, os resíduos e evitar que se produzam resíduos alimentares. E também a reciclagem, digamos, desses mesmos resíduos como fonte de azoto no solo, porque os nossos resíduos alimentares continuam a ser fontes muito importantes de azoto que podem ser utilizadas, por exemplo, na agricultura. E, finalmente, também os cenários de descarbonização da nossa economia, nomeadamente a produção dos fertilizantes, que é o foco aqui, e também a produção de biogás a partir do metano, que é produzido na produção animal. E olhando para os resultados da aplicação destas medidas, no caso da produção biológica, vemos que, ok, isto realmente melhora o estado das coisas. E vou passar aqui já primeiro para este, que era o azoto, que era o principal agente limitante da produção biológica a nível mundial. Se nós aplicarmos estas medidas a nível mundial, conseguimos passar de uma situação onde não temos azoto suficiente para alimentar a nossa população mundial, para um caso onde temos algum excesso de azoto. E o excesso de azoto vai acontecer sempre, porque o processo de fixação, de utilização de azoto pelas plantas não é 100% eficiente, ou seja, vai sempre existir algum excesso de azoto que não vai ser utilizado no sistema de produção agrícola. Mas isto permite também melhorar as outras áreas, como podemos ver aqui para as diferentes dietas que nós consideramos. A implementação destas estratégias permite minimizar o impacto da produção agrícola nos gases de efeito de estufa e nas alterações climáticas, mas também permite, imaginem, reduzir a utilização da área para a produção de alimentos para os humanos em relação ao ano de 2000. E depois podemos ver também que as estratégias mais importantes, que é aqui a azul clarinho, são as agroecológicas. Mais do que as estratégias de economia circular e descarbonização da nossa economia, estas que focam especificamente a produção de alimentos são as mais importantes para reduzirmos o impacto da nossa alimentação. E depois também vemos que a melhoria da eficiência do nosso processo é fundamental. Então, também vai acabar. E depois, finalmente, comparando entre sistemas de produção e dietas, e vou acabar a minha apresentação com esta mensagem, vemos que as diferenças depois já são muito ténues. A diferença entre o orgânico, entre o biológico e o convencional e as diferentes dietas, reconsiderando a melhoria do sistema, as diferenças são muito ténues. E a mensagem com a qual eu quero acabar é que mais importante do que escolher diferentes dietas ou termos opiniões fortes sobre como podemos produzir o nosso alimento, devemos focar-nos na melhoria do nosso sistema alimentar e potenciar sistemas que sejam mais sustentáveis através das nossas escolhas quando vamos ao supermercado, quando vamos à mercearia, tentar escolher produtos que sejam comprovadamente melhores para o nosso ambiente. E pronto, com a minha tese tentei ligar todas estas áreas e tentar ligar abordagens que são importantes no estudo da sustentabilidade e da ecologia.
Obrigado pela vossa atenção. Queria também mencionar que nenhum deste trabalho é individual. O mérito do meu doutoramento não é só meu. Colaborei não só com os meus orientadores, mas com a vasta equipa de coautores que eu tive durante o meu doutoramento. Mais uma vez, obrigado.